Dando continuidade à nossa oficina de aspectos técnico-interpretativos do violoncelo, nós vamos falar agora sobre a mão esquerda. Tal qual no arco, como nós vimos inicialmente na nossa oficina, na mão esquerda nós procuramos utilizar sensações que são muito naturais, que são muito comuns ao nosso corpo no dia a dia. Dessa forma, nós prezamos por um alinhamento no braço esquerdo, que é o mesmo alinhamento que nós temos ao caminharmos, ao estarmos naturalmente no nosso dia a dia. Então, dessa forma, nós vamos evitar o tempo todo qualquer tipo de desalinhamento nesse sentido, que o cotovelo esteja muito alto, ou o contrário. Então, a gente vai tentar sempre alinhar o nosso braço esquerdo de forma a podermos, dessa forma, tocar, mexer os dedos e mexer o braço verticalmente da forma mais fácil, mais usual possível. Outra coisa que é um dos pontos iniciais no que diz respeito à mão esquerda, se dá no fato do quanto de carne, qual o posicionamento dos dedos eu vou ter da mão esquerda aqui na corda do violoncelo. Em geral, a gente foge desse tipo de postura onde a mão esquerda esteja muito arqueada, porque isso trará muita tensão para essa região dos dedos. Ao mesmo tempo, se eu deixo os dedos muito deitados, ou seja, se eu deixo a corda pegando muito a carne dos meus dedos, eu não vou conseguir movê-los quando eu precisar de agilidade, né? Quando eu estiver tocando coisas virtuosísticas. Então, dessa forma, a gente preza por um meio termo, mantendo esse alinhamento, mas de alguma forma com um pouco de carne nos dedos, com um pouco de carne dos dedos na corda. Do ponto de vista de distanciamento, tenho mais ou menos 1 centímetro de distância de um dedo para o outro. E no violoncelo a gente não fala exatamente em forma de mão, como a gente pode se referir a outros instrumentos, como o violão ou guitarra, que são instrumentos que têm traste. Por que não necessariamente? Pelo fato de o violoncelo não ter trastes, a gente usa muito de afinação expressiva. O que seria isso? Por exemplo, se eu tenho Fá sustenido dentro de Ré maior, o meu Fá sustenido será esse. Mas se eu estiver em Lá maior, o meu Fá sustenido não é o mesmo. Ele precisa ser um pouquinho mais alto, né, por conta da função dele, né? Então aqui eu tenho Fá sustenido em Lá maior e aqui em Ré maior. Então, sabendo disso, é impossível estabelecer uma forma de mão no violoncelo, né, para a mão esquerda no violoncelo. No entanto, em geral, aqui na primeira posição, a distância dos dedos é de mais ou menos 1 centímetro entre cada um deles. Ainda em relação ao posicionamento da mão esquerda, assim como no arco, certamente o dedo que nos traz uma demanda maior de preocupações relativas à tensão é justamente o polegar, que fica aqui embaixo. Também como no arco, em que eu tenho o meu polegar curvo, aqui na mão esquerda eu vou tentar usá-lo da mesma forma, né? Então, eu vou ter os meus dedos aqui em cima e o polegar quase que em um formato de C.
Isso aqui seria muito ruim, porque traria muita tensão para a minha mão esquerda. Então, ao invés disso, eu uso o polegar curvo. Outra coisa importante é que o polegar, aqui na mão esquerda, ele serve apenas como um ponto de localização. Ele vai estar alinhado sempre com o dedo médio, mas ele nunca vai estar fazendo tanta força assim. Eu gosto de pensar sempre em um assunto que tem da disciplina de física, chamado vetor. Vetores são cargas de força que apontam em determinada direção. Eu gosto de pensar meus dedos como 5 vetores, sendo que eu tenho esses 4 vetores aqui em cima e que a gravidade me joga para baixo. E eu preciso aproveitar a gravidade no violoncelo. Eu normalmente não luto contra a gravidade quando toco o violoncelo, muito pelo contrário, eu utilizo em meu favor. Então, eu tenho 4 dedos, graças à gravidade, 4 vetores, né, apontando nessa direção. Se o meu polegar faz força na direção oposta, eu tenho tensão na minha mão. Então, dessa forma, o polegar fica apenas relaxado. E aí eu posso tocar cada um dos meus dedos, em cada uma das cordas. Sempre com muita leveza. Eu gosto de pensar a mão esquerda no violoncelo com o mesmo tipo de articulação, digamos assim, dessa junta, que eu gosto de chamar da máquina da mão, com o mesmo tipo de sensação que eu tenho, por exemplo, quando digito no teclado do computador, em que meus dedos são sempre muito soltos. A sensação dos dedos aqui na mão esquerda é exatamente a mesma. Então, qualquer coisa que eu tenha, de certa forma, amarrando, pesando demais a minha mão, como uma falta de alinhamento ou uma força excessiva no polegar, faz com que eu não possa tocar o violoncelo da forma mais natural possível. Sobre isso, posteriormente, eu vou falar de alguns exercícios para dicção, para articulação da nossa mão, que vão ajudar bastante a conseguirmos tocar da forma mais solta possível. Um outro assunto bastante recorrente no que diz respeito à mão esquerda são as mudanças de posição. Quando nós aprendemos a tocar violoncelo, né, com aquelas musiquinhas do Suzuki, nós tocamos quase que 100% do tempo na primeira posição do violoncelo. Mas o nosso instrumento não se resume apenas a essa posição, né? Eu tenho notas que vão da primeira até os registros superagudos do violoncelo. E, obviamente, que a minha mão esquerda transita por todo esse perímetro, vamos dizer assim, do que seria o espelho, né? o braço, o espelho do violoncelo. Então, como fazer essas transições da forma mais simples, mais relaxada possível? Bom, a primeira coisa, isso é uma visão muito pessoal minha, eu gosto de pensar o violoncelo não como 20, 30, nem sei quantas posições, para ser honesto, o violoncelo tem. Mas eu gosto de pensar o violoncelo não com dezenas de posições, eu sinto que isso torna a minha vida muito difícil. Ao invés disso, eu gosto de pensar o violoncelo inteiramente como uma única posição. Isso faz com que a sensação que eu tenho aqui, na minha primeira posição, seja simulada em todas as outras posições do violoncelo. Mesmo quando eu saio das primeiras posições e o polegar vem para as posições mais agudas, mas de alguma forma
o eixo da minha mão esquerda não vai mudar. A sensação de como a corda pega em cada um dos meus dedos absolutamente não vai mudar. Então, tem até um exercício que eu até já estava aqui sem querer fazendo, mas que eu adoro fazer, que é um exercício muito simples, mas que ao mesmo tempo nos diz muita coisa, que é de estabelecer um ângulo muito bom para a mão esquerda, aqui na primeira posição, e poder descer com a mão e depois subir com ela, tentando manter a mesma sensação. Se você ainda é um pouco iniciante e ainda não toca nas posições do polegar, você pode fazer isso apenas até a quarta posição. Vindo e voltando. Veja como a sensação é absolutamente a mesma. Além... Espera que escorregou aqui. Eu dei uma congelada aqui. Vou voltar. Além dos assuntos que eu falei sobre, por exemplo, onde passa a corda em cada um dos meus dedos, que eu vou manter nesse tipo de contato, basicamente o que faz com que eu possa sentir que o violoncelo inteiro tem apenas uma posição e não dezenas, o que torna a minha vida muito mais difícil, é pensar que o principal condutor para as mudanças de posição é o braço. Veja, quando eu toco, quando eu faço mudanças de posição, quem conduz esse movimento não é meu pulso ou meus dedos, muito pelo contrário, quem conduz esse movimento é o braço. Todas as mudanças de posição, desde as pequenas até as muito grandes, sempre quem conduz as mudanças de posição absolutamente é o braço. Então, quando eu faço esse meu exercício, voltando para ele mais uma vez, o ponto é que eu sinta que o meu braço conduz os movimentos. Depois vocês podem brincar com o arco. De sair desse dó sustenido para o dó sustenido 2/8 acima, com glissando mesmo, com muita calma, mas sentindo que quem conduz o movimento da mudança de posição é o braço. E aí, nesse sentido, tem um exercício que eu gosto muito agora, que a gente vai fazer com as notas reais, valendo mesmo, é um exercício de mudança de posição de dedo para dedo, que funciona... Então, vejam que eu passo e é uma combinação sempre entre primeira e quarta posição. Então, eu faço 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4. E depois volto. 3, 2, 1. E eu costumo fazê-lo, inclusive, com ligaduras.
que isso torna até minha vida mais difícil, mas existe uma explicação para fazer com as ligaduras. Outro ponto bastante importante das mudanças de posição, bom, nós já falamos sobre a condução do movimento vir por parte do braço, perfeitamente. No entanto, há outro assunto bastante importante, que é o peso da minha mão esquerda. Isso me remete àquele assunto dos glissandos. Normalmente, quando é que o glissando... Quando que o glissando acontece? Quando a minha mão esquerda está muito pesada, né? E dependendo do quão consistente é esse glissando que eu queira, eu vou deixar a mão esquerda mais pesada. Porém, na maioria das vezes, nós não queremos o glissando e é bastante difícil para a gente conseguir tirar esse glissando, né? Mas o ponto é que nas mudanças de posição, se eu saio, por exemplo, do meu Dó sustenido e vou para o meu Fá sustenido, ambos com o terceiro dedo, da primeira para a quarta posição, eu tenho 3 momentos. Eu poderia descrever essa mudança de posição em 3 etapas. A primeira etapa é a consolidação desse Dó sustenido, onde eu tenho pressão na mão, a pressão normal que eu utilizo para tocar. E aí, se eu coloco o vibrato ou não, é uma decisão minha. Depois, o meu segundo momento é a transição desse Dó sustenido para cá. Eu gosto de chamar isso da viagem da mão. A viagem da minha mão esquerda, ela precisa ter pressão praticamente 0. Porque senão eu vou ter... Se eu não relaxo minha mão esquerda, eu vou ter muito glissando. E se eu não quero esse glissando, eu preciso então que nesse momento de viagem, de transição, do meu ponto A para o meu ponto B, eu não tenha pressão. No entanto, um erro que muitas pessoas fazem é fazer a mudança de posição tirando o dedo do violoncelo, tirando o dedo da corda. Só que a probabilidade de eu perder a precisão da afinação, né, na chegada aqui do ponto B, é bem grande. E, obviamente, eu não quero perder a precisão. Então, esse momento de viagem, ele acontece no que eu gosto de chamar do trilho da corda. O dedo não sai da corda, a mudança de posição é feita com o dedo sobre a corda, só que com total ausência de pressão. E eis que eu chego no meu ponto B, né, na minha terceira etapa da mudança de posição. E aí eu posso pensar essa mudança de posição de forma ascendente ou descendente, mas o ponto é que dessas 3 etapas, na minha primeira etapa, que é a minha primeira nota, eu tenho pressão, na minha segunda etapa, a ausência total de pressão, porém o dedo ainda no trilho da corda, e a terceira etapa, a chegada, onde eu recoloco a pressão dos meus dedos na corda. Isso vale para absolutamente toda e qualquer mudança de posição, desde aquela de um semitom até aquelas de 2 oitavas, ok? Então, isso é um ponto importante sobre a nossa técnica de mão esquerda, que sempre deixa muita gente em muita dúvida, né? Como fazer as mudanças de posição. Agora eu quero falar sobre alguns exercícios de dicção, de agilidade da nossa mão, exercícios para efetivamente soltar nossa mão esquerda. E depois eu vou falar sobre alguns exercícios de mapeamento do violoncelo nas primeiras posições. Bom, o primeiro exercício que eu quero falar é o Cosman, que é um exercício para agilidade. Lembram que eu falei poucos minutos atrás sobre
essa coisa de que a sensação da mão esquerda, dos dedos na mão esquerda, são muito semelhantes à sensação que nós temos quando digitamos no computador. Eu sei que as atuais gerações estão muito no touchscreen do telefone, do tablet, mas a gente ainda digita um pouco no computador. Então, eu peço para que você possa relembrar agora a sensação que você tem de soltar essa junta da mão, a máquina da mão, de forma que você deixa ela muito leve e, apesar de que no computador você não tem uma corda de aço para pressionar, mas a sensação de alguma forma ainda é a mesma. Bom, o Cosman tem esse exercício de agilidade, onde você sai da quarta posição e vem até a primeira. Eu vou fazer o exercício de forma lenta, para que vocês possam entender qual a dinâmica de dedilhados e de como funciona o exercício. Quarta posição, eu venho para a terceira. Bom, e assim sucessivamente até que a gente chega na corda Lá. E depois a gente vai fazer o mesmo exercício em cada uma das cordas, né? Então depois a gente vai ter... E assim sucessivamente. Bom, primeiro a sequência de dedilhados, né? A gente vai ter 3 combinações na mão esquerda. A gente vai utilizar os dedos 1, 4, 3 e 4. Depois 1, 4, 2 e 4. E depois 1, 3, 2 e 3. Então, minha primeira combinação é... A segunda combinação, 1, 4, 2, 4. E, finalmente, a terceira combinação, 1, 3, 2, 3. Sendo que cada uma dessas sequências será repetida 4 vezes. Por isso que eu tenho segunda sequência, terceira, quarta. E aí eu mudo. Mudei. Ok? E depois disso, então depois de fazer... Cheguei aqui no final da minha terceira sequência, agora eu vou descer, né, meio tom e vou continuar a mesma sequência. Cheguei ao final da sequência, desço meio tom. Cheguei ao final da sequência, meio tom. E assim sucessivamente. E a intenção é que justamente
vocês possam aos poucos ir aumentando a velocidade. Então, nesse sentido, vai ser primordial o estudo desse exercício com o metrônomo, a fim de organizar a velocidade dos movimentos de vocês. Obviamente, vocês vão começar com um metrônomo baixinho, talvez a 70 ou 80, né? Porque a intenção do exercício, apesar de... a intenção é nós adquirirmos velocidade, essa velocidade vai vir justamente por você deixar os dedos soltos e relaxados, mas a gente quer fazer isso de forma muito organizada. Então, eu não quero fazer uma sequência e a outra muito rápida, né? Ok? Importante que nesse exercício a ponta dos dedos da mão esquerda estejam muito soltas, porque é a ponta dos dedos na corda que precisa brilhar. Inclusive, uma sugestão, antes de você fazer o exercício com o arco, é você treinar um pouco da sua articulação. Se você conseguir, através da sua articulação, ouvir o som de todas as notas, significa que sua mão esquerda está muito solta, está muito solta e, ao mesmo tempo, com muita energia, que é justamente o que a gente quer nesse tipo de exercício, onde a gente vai trabalhar a agilidade. As arcadas nesse exercício, eu sugiro que você comece ligando por tempo, sabe? Porque você vai começar lento. Depois, ao passo que você consegue adquirir um pouco de agilidade, aí você vai ligar a cada 2 tempos. Então, vai ficar... E quando você conseguir fazer mais rápido ainda, aí você vai fazer cada sequência em um arco. Então, vai ficar... E quando você estiver ainda mais rápido, talvez você pode fazer toda a sequência 1, 4, 3 em um arco só. Desculpa, 1, 4, 3, 1, 4, 2 e 1, 3, 2. Ela inteira no mesmo arco. Ó. E assim sucessivamente. Mas, obviamente, a gente vai respeitando todo o processo para ir um passo de cada vez. Bom, então esse é o Cosmo que eu particularmente gosto muito, que eu acho que traz muita dicção, né, que eu acho que traz para a nossa mão esquerda a capacidade de ter uma boa dicção e ter uma boa pronúncia de cada nota. Isso faz com que depois, quando a gente vá para o repertório, mesmo o Sansões é um ótimo exemplo disso. Que a gente consiga fazer os dedos da mão esquerda morderem bem cada nota, né? E dessa forma ter um som bastante claro, bastante explicado em cada nota que a gente toque. Pois bem, outro exercício que eu gosto muito para trabalhar esse tipo de coisa é o Foyard, o Day Exercise dele,
que começa também com elementos muito simples. Então, a coisa ótima do Foyar, que também tem como objetivo dar clareza para a articulação da nossa mão esquerda, trazer dicção, trazer energia aliada à leveza, ao fato da mão esquerda estar solta. É um exercício que traz coisas, elementos muito simples, né? Que mesmo o iniciante, que do iniciante ao profissional pode e deve estudar esse tipo de exercício. Pois bem, eu até já adiantei como funciona o exercício, né? E o que é muito bom dele é que a gente vai, inclusive, treinar, né, nesses dois últimos compassos do exercício número 1, você tem essa articulação 3-2 e depois 4-3, que é dessa segunda parte da mão esquerda, que normalmente é um pouco mais fraca, né? É uma parte da mão que a gente precisa desenvolver bem no violoncelo, em qualquer instrumento que a gente toque, né, de cordas friccionadas, que a gente precisa desenvolver bem a energia, a articulação dela, porque para o primeiro e para o segundo dedo é muito simples. E é muito simples porque é muito natural para a gente. Uma das primeiras habilidades que a gente aprende quando criança é a habilidade da pinça, né? Esse movimento de pinça entre polegar e primeiro dedo e dedo indicador é algo muito simples, ou seja, essa parte aqui da mão, ela é naturalmente mais forte do que essa, mas obviamente nós podemos e devemos treinar esse tipo de articulação. Então, o Cosma é ótimo para isso. Ele já começa treinando uma coisa fantástica que é a extensão, né? Importante quando você começa a treinar esse Cosma, que já no início tem a extensão, muito importante que o seu polegar esteja apenas encostado aqui no braço do violoncelo. Porque se você faz a extensão, que já é um movimento assim menos natural do que o normal, né? O normal é a nossa mão ficar assim fechadinha. A extensão já é um tanto não tão natural, mas completamente possível de ser feita. Se além da extensão, onde eu tenho o dedo esticado, eu pressiono o meu polegar, muito provavelmente vou ter problema de tensão. Então, muito cuidado com isso. Depois eu desfaço a minha extensão. Então, eu vou trabalhar a articulação de cada dedo da minha mão. Ótimo. Depois eu começo a ter algumas variações rítmicas nessa sequência de dedos. Então, eu começo com semicolcheias, né? Depois eu tenho sextinas, olha que maravilha. Depois, fusas. Então, esse exercício já é uma ótima semente também para o nosso estudo de trinado. Para
para você desenvolver o seu trinado entre quarto e terceiro dedo, né? Terceiro e quarto dedos. Ótimo. Então, o exercício vai apresentar uma série de variações rítmicas. Esse primeiro exercício do Foyard para você. Depois, na segunda, o exercício número 2 tem sequências assim para a dicção da nossa mão que são maravilhosas. O primeiro pentagrama, exatamente, que é simples e eu gosto bastante, mas que tem uma sequenciazinha interessante que é... Depois... Então, esse é um ótimo exercício para acordar a mão esquerda. Normalmente é um dos que eu faço quando eu vou pegar o cello para estudar, para deixar minha mão esquerda solta. Normalmente a gente acorda com muito ácido lático na mão, por isso que a gente tem essa sensação de que a mão esquerda acorda meio dura, e às vezes é difícil tocar as coisas mais rápidas quando a gente acorda, né? Então, um exercício como esse... ajuda bastante a acordar nossa mão. Bom, agora eu quero falar de um exercício que eu particularmente gosto muito para mapeamento das primeiras posições do violoncelo, que é o Chevchik também, só que agora não o de arco, e sim o de mão esquerda. Esse é o Opus 1. O Opus 1 do Chevchik. E ele tem exercícios muito interessantes. O exercício número 1, por exemplo, é... Depois eu vou ter exatamente a mesma sequência em cada uma das outras cordas. Então, o que é ótimo, porque eu tenho uma série de mudanças de posição, em que eu vou tentar ao máximo manter a forma. Aqui eu vou usar o termo forma da mão, com muitas ressalvas, mas vou usar. Você vai manter a forma da mão em cada uma das cordas, e você vai assim conhecer da primeira até a quinta, sexta posição do violoncelo. Eu costumo, por uma questão de falta de tempo, talvez você não tenha tanto tempo para estudar todo o exercício. A ideia é que você faça alguns dos exercícios desse Chevchik por dia, mas você não precisa fazer em todas as cordas. Você escolhe uma corda por dia para fazer o exercício 1, aí escolhe outra corda para fazer o exercício 2, escolhe outra corda para fazer o exercício 3 e outra para fazer o exercício 4. Então, por dia, você vai fazer 4 exercícios do Chevchik. E o que você faz na corda Dó, obviamente, serve para as outras cordas. Existem aqui alguns pontos que a gente pode usar como atalhos para as mudanças de posição. Por exemplo... eu sempre tento buscar conexões entre as coisas que eu toco, que eu chamo de atalhos, conexões, pouco importa, mas que vão me fazer tocar mais fácil. Por exemplo, aqui nessa minha primeira mudança de posição, meu primeiro dedo vem para o Mi. O primeiro dedo que eu... nota Mi essa que eu acabei de tocar com o terceiro dedo, ou seja,
O que existe aqui é uma substituição do terceiro para o primeiro dedo. Depois, quando eu volto, a mesma coisa. O meu terceiro dedo vem exatamente para onde estava o primeiro dedo. Então, eu posso, além de usar o meu aspecto auditivo, né, para ouvir se efetivamente o que eu estou tocando está afinado, eu posso utilizar também do aspecto, eu posso me valer do aspecto visual para... eu sei onde está o meu terceiro dedo, então o que eu tenho que fazer é levar o primeiro dedo para onde estava o meu terceiro dedo. Então, dessa forma, fica muito mais fácil conseguir ter êxito nas mudanças de posição. Aqui existe uma relação entre o segundo e o primeiro dedo. Ok? Depois, posteriormente, eu posso vir para a terceira, para a segunda, para a primeira. Eu posso variar. Hoje eu faço esse exercício na quarta corda. Na próxima semana, quando eu vier estudar isso novamente, aí eu faço na primeira corda, na segunda corda, enfim. O segundo exercício aqui eu tenho uma relação de substituição entre o quarto e o segundo dedos. Então, meu quarto agora será substituído pelo segundo. Meu segundo será substituído pelo quarto. Então vejam que quando a gente começa a se atentar a esses pequenos detalhes, um exercício que talvez poderia parecer muito difícil, ele passa a se tornar muito mais simples, muito mais fácil. Substituir pelo segundo, substituir pelo quarto. Aqui que é diferente, que eu vou substituir pelo terceiro. Ok? Meu terceiro exercício. Então vejam que sempre tem algum dedo, sempre tem uma substituição de dedos que vai servir como guia para que a nossa mudança de posição seja feita da melhor forma possível. Se você precisa, estude lento, use como referenciais suas cordas soltas, por exemplo. Para que você possa ter uma afinação mais precisa. Outra coisa, muita gente tem alguns problemas dessa natureza, que apesar de ser um exercício para a mão esquerda,
mas o arco nunca pode tocar de forma desinteressante, nunca pode tocar no piloto automático. A gente sempre precisa ter um som bastante encorpado, que a gente precisa fazer o violoncelo vibrar bem, inclusive para que eu possa ouvir se essa nota está afinada ou não. O único jeito de eu ouvir se o que eu estou tocando está afinado é se o meu som realmente está no lugar. Faz com que tudo que a gente toque seja mais transparente, né? Mas ao mesmo tempo muito mais honesto. E quando você toca tudo muito bem com esse som, sempre muito mais refinado, muito mais torna a sua performance muito mais em alto nível.